Olha só quem foi pego em fake news. Finja surpresa. O governo federal, inflando e em muito os números da sua ajuda ao Rio Grande do Sul, tudo com o objetivo de disfarçar sua incompetência na gestão da tragédia que acontece com os nossos irmãos gaúchos. Vejam só esses tweets. Olha aqui, tweet do Paulo Pimenta, dizendo: agora, o presidente Lula oficial anuncia 50,9 bilhões em investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul. A gente já vai ver que não tem nada disso, que isso é falso, que está sendo inflado. Em seguida, tweet do próprio Lula, página oficial, Lula Oficial. Durante a cerimônia de anúncio de 50,9 bilhões em investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul, e aí segue falando da Janja, do cavalo caramelo. Na própria página do governo federal consta lá: o conjunto de ações foi detalhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estamos falando da injeção de recursos de 50 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. Só que aí veio a BBC e desmascarou isso. Mostrou que estão inflados aí esses números em bilhões e bilhões e bilhões de reais. A não ser que o STF, a não ser que o governo Lula venham dizer agora que a BBC faz parte de uma conspiração internacional da extrema-direita, a não ser que eles inventem essa teoria, essa matéria, com uma análise detalhada, vai provar, e você vai ver isso, que esses números estão inflados em bilhões e em bilhões de reais. Vamos acompanhar, segue aqui comigo. Uma análise feita pela BBC Brasil e corroborada por especialistas em contas públicas ouvidos pela reportagem, identificou que conteúdos dos canais oficiais, inclusive do portal GovBR, e perfis e autoridades em redes sociais, superestimam o esforço federal de socorro ao Rio Grande do Sul. Na avaliação dos economistas entrevistados, a comunicação da gestão Lula está inflando em dezenas de bilhões de reais. Dezenas de bilhões de reais. Os valores federais disponibilizados ao considerar que linhas de créditos anunciadas, operadas por bancos públicos e bancos privados, seriam investimentos do governo federal ou recursos destinados pelo governo ao Estado. Além disso, canais oficiais do governo e de ministros de estados divulgaram a partir de domingo que o governo já teria destinado mais de 62 bilhões de reais em ações para enfrentar a crise socioambiental gaúcha, sem detalhar o que está contabilizado nesses valores. Para um dos especialistas em contas públicas que foi entrevistado, esse cálculo teria contabilizado algumas ações duas vezes em superposição, inflando os números em pelo menos 7 bilhões de reais. As críticas não vêm só da direita, não vêm do centro, as críticas vêm até da esquerda. Inclusive economistas ligados à esquerda, como consultor de onde, gente? Do PSOL, que é alguém menos suspeito para criticar o governo do PT, o PSOL, na Câmara dos Deputados, Davi De Cache, e até especialistas que têm um perfil liberal, como o ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, Gabriel de Barros, todos concordam. O governo está maquiando, o governo está espalhando desinformação. E segue a reportagem. Já o Ministério da Fazenda informou a reportagem que deletou um post, ou seja, o Ministério da Fazenda reconheceu a fake news, deletou um post na sua rede social e corrigiu um texto publicado no seu portal de notícias que erroneamente se referia a um pacote anunciado pelo governo de 50,9 bilhões como recursos cedidos ao estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o ministro da Fazenda já reconheceu o erro, mas o ministro das Comunicações, da SECOM, não, e o perfil do presidente Lula não, e divulgaram desinformação e fake news. Segue olhando comigo. A grande maioria desses valores de 50,9 bilhões corresponde, na verdade, a linhas de crédito, que são empréstimos a empresas e a produtores rurais e adiamento de impostos que vão ser pagos depois, ou seja, não tem nada em grande parte desses valores de efetivamente destinação feita pelo governo federal. São empréstimos que incluem empréstimos de recursos privados, em grande parte, e adiamento de impostos que vão ter que ser pagos e só não sendo pagos agora. Isso. E aí, a matéria da BBC aqui vai detalhar em 2 pontos. 2 grandes falhas que inflam esses números em dezenas de bilhões. E aí segue dizendo: o primeiro grande pacote do governo federal para o Rio Grande do Sul foi anunciado no dia 9 de maio, com valor de 50,9 bilhões. Esse montante representa uma projeção do impacto total de um conjunto de medidas que custariam concretamente para o governo o desembolso de, preste atenção, 7 bilhões. Gente, onde nós estamos? Um custo de 7 bilhões eles anunciam como 50,9 bilhões. Olhem isso! E eles que falam que os outros estão praticando fake news e desinformação.
E segue a matéria. O custo real para o governo é menor porque parte dos 50,9 bilhões anunciados inclui antecipação de benefícios que já seriam pagos, como Bolsa Família. E segue dizendo, além disso, a maior parte do pacote, 39 dos 51 bilhões de reais, 39 bilhões, é composta de estimativas do quanto que pode ser emprestado por bancos e linhas de crédito, a partir de aportes do Tesouro Nacional, no valor de quanto? De 7 bilhões, ou seja, vem 7 bilhões apenas do Tesouro para subsidiar juros e oferecer garantias contra eventuais calotes. Ou seja, do valor de 39, vai sair do Tesouro Federal 7 bilhões. Essa garantia do governo permite aos bancos reduzir o seu risco e assim oferecer um crédito mais barato. Embora a Haddad tenha explicado no anúncio do pacote que esses 39 bilhões seriam linhas de crédito, todo o montante anunciado foi classificado como se fossem investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul em contas oficiais dos ministros de Lula e do próprio presidente. Essa é só a primeira parte da história, a gente já vai para a segunda. Aí aqui tem uma análise de especialistas sobre isso. Para o economista Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, não é correto chamar esses 50 bilhões de investimentos. Trata-se sim de um pacote de suporte fiscal creditício. Ele destaca ainda que os valores são apenas uma estimativa do que pode ser emprestado. Pode ser emprestado, não quer nem dizer que vai ser emprestado. E segue aqui dizendo, agora o economista com doutorado pela Universidade Federal de Brasília e consultor do PSOL da Câmara, o David DeCache, ele diz que os recursos federais estão sendo inflados em dezenas de bilhões de reais. E segue dizendo que a comunicação do governo inflou os números que foram apresentados pelos técnicos. Eles fizeram uma estratégia inadequada e que fere os princípios do orçamento público. Aí você, além de ter esse inflar, esse inchaço de 7 para, muito mais que isso, para 50,9 bilhões, além de você ter esse inflaço aí, absurdo de valores, ainda existiu uma duplicação de valores referente ao segundo anúncio. Vamos acompanhar, acompanha aqui. O segundo grande anúncio do governo para o socorro do Rio Grande do Sul foi a edição de uma medida provisória no sábado, 11 de maio, abrindo um crédito extraordinário de 12,2 bilhões para ações do Rio Grande do Sul. Esses valores serviriam para cobrir gastos já anunciados, ou seja, do pacote 1. Como 7 bilhões, que é a maior parte dos 12, 7 bilhões já referia ao pacote 1, que seria usado para alavancar os investimentos, aquele valor do Tesouro Nacional. Com a abertura do crédito extraordinário, canais oficiais da gestão Lula e perfis de ministros nas redes sociais passaram a divulgar uma soma dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul e somar os dois valores, do pacote 1 e do pacote 2, quando a maior parte do valor é o mesmo, está sobreposto. Alguns conteúdos falavam que os valores já somavam mais de 60 bilhões e outros que já somavam mais de 62 bilhões. Ou seja, apesar de boa parte do novo anúncio incorporar ações do primeiro pacote de 50,9 bilhões, o texto do governo parece somar esses valores para chegar aos mais de 62 bilhões já destinados ao Rio Grande do Sul. Outro texto do próprio portal GovBR, o portal oficial da presidência, divulgado na noite de segunda-feira, dia 13/5, essa última segunda, reforça a percepção de que o governo estava tratando o primeiro pacote e o crédito extraordinário do segundo pacote como se fossem ações adicionais, sem levar em conta a repetição da parte das medidas. Para o economista Gabriel de Barros, ex-diretor do IFI, há uma clara dupla contagem dos anúncios do governo. Infelizmente, diz ele, é surpreendente, mas não é inacreditável que o governo esteja inflando os números e fazendo uma dupla contagem para ganhar a narrativa de que não faltou ajuda, disse ele em mensagem à reportagem.